telespectadora, telespectador. Estamos com Josenildo Viana, mais um advogado e intelectual, autor, produziu artigo científico na revista da APREV, a APREV, Associação de Advogados Previdenciários de Pernambuco, que, numa parceria com a Rede Previdência, está exibindo vídeos em que cada autor o grupo de autores abordam, explicam melhor o seu tema. Lembrando que essas informações, esse conteúdo de Josenildo e toda a revista estão disponíveis para download gratuito no site da revista da AAPREV, Associação dos Advogados Previdenciários. Bom, vamos dar uma olhada, vou contar para você quem é Josenildo Viana. O tema de Josenildo Viana na revista, o seu artigo, é sobre a necessidade de equiparação do reconhecimento do segurado especial em face ao segurado urbano na concessão da aposentadoria quando do recebimento de pensão por morte acima de um salário mínimo. Bom, Josenildo Viana, ele tem 53 anos e se formou em Direito em 2005, atuante na área previdenciária. É graduado em Direito pela Universo em 2006, pós-graduado em Direito Educacional para o Ensino Superior pela FACOL desde 2008, é pós-graduado também em Direito Previdenciário pelo IDS desde 2019. E eu te pergunto, Josenildo, por que você escolheu esse tema tão interessante? Doutor Ricardo, boa tarde. Veja mesmo, na verdade, começaram a aparecer no escritório alguns casos que me intrigaram, né? Eu, como sou do interior, fui nascido e criado no interior, e aí já conhecia a vida daquelas pessoas, e eu via que, embora o segurado trabalhasse na agricultura, vivesse uma vida totalmente entregue ali, na verdade, à agricultura, se esse segurado fosse casado com alguém que fosse contribuinte urbano, fosse empregado, e essa pessoa chegasse a falecer e ganhasse mais de um salário mínimo, quando essa pessoa chegava no INSS, fazia aquela entrevista que era de praxe, hoje não tem mais, e aí o servidor dizia: olha, eu estou vendo que você é agricultor, que você tem prova como agricultor, mas eu não posso conceder a você essa aposentadoria porque você recebe uma pensão acima de um salário mínimo. E aí, quando essas pessoas me procuraram, de fato, às vezes chegamos até aí para a justiça inicialmente, sem sucesso, e aí me levou, de fato, a estudar a situação para o amparo de muitas pessoas viúvas, né, que estavam nessa situação porque eram segurados especiais, que eram viúvas, que precisavam da aposentadoria, porque eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas no interior a pessoa tem 5, 6, 7, 8, 10 filhos, e às vezes aquela pensão deixada não era uma renda suficiente para guardar a família. Então foi isso que me levou a escrever sobre o tema, porque eu pesquisei e encontrei pouca coisa de fato sobre o assunto, então me interessou escrever sobre o tema. Deixa eu te perguntar, na prática, qual tem sido a postura do INSS? A gente tem aquelas situações em que o segurado pleiteia uma aposentadoria especial e quando contrai o casamento ou união estável, mas alguém não é segurado especial. Qual tem sido a posição do INSS nessas situações? Olha, a posição do INSS, infelizmente, ainda é uma posição de negar o benefício a esse tipo de segurado, não é? Alguns servidores, até numa conversa em particular, lamentam porque, segundo eles, existe no sistema um impedimento. Se, por exemplo, eles considerarem aquele segurado como trabalhador rural
e forem conceder a aposentadoria, o sistema acusa, no caso, se ele receber uma pensão acima de um salário mínimo, o sistema já dá uma acusação ali de que ele não pode ser considerado segurado especial por conta daquilo. Então, a posição do INSS, de fato, é negar. Agora, um pouco de contrariedade, porque se o segurado é casado com alguém que trabalha na vida urbana, no entanto, lá no INSS, no caso, ele está vivo ainda e está trabalhando, ganhando uma renda mais do salário mínimo. Se o camarada for lá e fazer uma entrevista bem feita, apresentar documentos e tal, o funcionário reconhece e concede aquela aposentadoria. Ou seja, na verdade, o dispositivo de lei foi infiltrado num sistema do INSS que bloqueia o acesso do funcionário para conceder esse tipo de aposentadoria. Entendi. E como é que os magistrados têm se posicionado? Como é que o judiciário, como é que a justiça tem tratado essa questão? Né? Essa postura do INSS tem fundamentação legal ou não? Eu aproveito também para te deixar à vontade, Josenildo, para abordar alguma outra coisa que você queira e que eu não perguntei. Pois é, doutor Ricardo, a postura dos magistrados tem causado dor de cabeça nos advogados previdenciaristas, porque eu encontro muitos colegas, a gente já conversou com alguns colegas sobre a questão do tema, e aí, como os colegas sabem, né, dentro do direito, hoje, alguns magistrados, usando a questão do controle da constitucionalidade, têm tentado trazer ao público, né, aos jurisdicionados, o direito, invalidando o que preceitua, porque essa atitude do INSS ela tem base no artigo 11 da Lei 8.213, o artigo 11, parágrafo 9 e o inciso 1º. Está lá a fundamentação de que não é considerado segurado especial aquele que auferir renda acima de, aliás, receber qualquer benefício acima de um salário mínimo, né? Ele não diz salário mínimo, mas diz, é um salário de prestação continuada que a gente sabe que é o salário mínimo. Então, o magistrado, ele usando, existem dois tipos de controle, né? O controle difuso e o controle concentrado. A gente sabe que o controle difuso é o que está sendo mais usado. Porque o que é esse controle difuso? É quando o magistrado decide numa causa e aquela causa, infelizmente, só atende à necessidade daquele que pleiteou a situação. E o controle concentrado seria uma decisão onde abrangeria todas as causas que foram pleiteadas dentro daquele determinado tema. Alguns magistrados, eles têm decidido em favor do segurado quando esse recebe pensão acima de um salário mínimo, considerando caso a caso. No caso, ele vai ver se aquela renda da família, de fato, o trabalho rural seria indispensável para não tornar aquela família miserável, né? Porque o que se vê hoje é o seguinte, que a questão da aposentadoria rural, até saindo já um pouquinho do tema, mas ainda dentro do assunto, infelizmente, por alguns magistrados, é tratada como se fosse um benefício assistencialista. Eu já conversei com um juiz que ele disse a mim, de forma assim, claro, não, doutor, por mim, tirava essa história de segurado especial e dava benefício assistencial a todo mundo. Por quê? Porque desconhece a questão do trabalhador rural. Qual é a finalidade? Quando a lei diz que ele é um segurado especial, essa determinação especial não é porque ele seja tratado com privilégio, é porque a forma da contribuição dele se dá pela produção, pelo trabalho, né? Então, alguns magistrados, infelizmente, ainda têm essa visão. Para os amigos aí entenderem, né? Uma vez nós fomos para uma audiência e aí chegamos, a pensão por morte era pela morte de um segurado especial. Nesse caso, não era aí nada de um salário mínimo, mas o juiz chegou a dizer assim, mas como
se vai conceder uma pensão se no CNIS não tem uma contribuição desse homem que morreu. Então, o procurador teve que esclarecer para ele o que era o segurado especial, como se deu essa contribuição. Tanto é que a qualidade de segurado dele estava aprovada porque os filhos dessa senhora já vinham recebendo a pensão há muito tempo, só era uma questão para pedir a pensão para ela. Então, a gente vê que dentro da linha do juiz, do pensamento dos juízes, ainda existe, eu vou chamar de preconceito, né? Porque faltou um estudo mais detalhado dentro dessa situação, mas, como eu disse, alguns têm chamado o caso, olhado a situação, diz, puxa, vamos ver se essa renda aqui, porque o salário mínimo, por exemplo, hoje é R$ 1.100, há casos em que a pessoa recebe R$ 1.200, R$ 1.300, então, esse R$ 1.300 passou R$ 200 do salário mínimo, seria o ponto crucial aqui para a gente deixar de conceder uma pensão por morte e reconhecer o trabalho rural daquela pessoa. Então, alguns juízes têm decidido chamando esse feito à ordem e concedendo a pensão, inclusive o próprio STJ reconhecendo e firmando aquela decisão ali, Ricardo. Então, as considerações que eu queria fazer para a gente concluir, que eu sei que o nosso tempo aqui são esses 10 minutos, é agradecer a oportunidade que você tem nos dado aí de participar do seu canal, né? Eu acho muito importante isso aí para o direito previdenciário, né? Eu espero que os colegas que cheguem a escutar esse vídeo cheguem a divulgar, porque a gente está tentando levar a linguagem simples para que todo mundo que chegue ali escute, entenda e passe para a sociedade como um todo. Porque o direito previdenciário, na minha visão, é aquele direito que, de fato, presta um serviço social para a comunidade. É isso, Ricardo. Eu agradeço a tua contribuição intelectual, Josenildo. O teu trabalho está muito bom. Eu recomendo a cada colega advogada, advogado, aos estudiosos do direito previdenciário, aos segurados, né, que leiam. Né? A associação ela fez um gesto muito interessante, porque várias pessoas se organizaram para escrever e hoje a gente está ofertando, eu digo a gente porque eu também sou afiliado à associação, ofertando isso à sociedade, né, ofertando conhecimento à sociedade, e nesse contexto a leitura do trabalho de Josenildo é fundamental, é essencial, é obrigatório. Parabéns pelo seu trabalho, Josenildo. Obrigado, Ricardo. Até mais. Obrigado.